Hoje a gente vai falar então sobre dois livros da Rádio Londres, foram os dois últimos livros que eu li da editora. Um eu li em setembro do ano passado, o outro eu acabei essa semana, tá bem recente. Eu tô falando do A Vida em Espiral, do Abbasi Ndione, acho que é assim que pronuncia, e o Brechó, do Michael Zadurian. Vou começar pelo livro do Abbasi, que foi o mais recente, né, que eu acabei essa semana. Esse é um livro africano, o autor é senegalês, nascido em Dakar, na capital do Senegal. E esse é um livro que ele vai contar um pouco sobre a história da entrada da maconha num país de maneira um pouco mais incisiva, um pouco mais presente nos jovens, na população que era mais acometida e que se utilizava desse produto como até meio de vida, meio de subsistência. Que é isso que vai acontecer com o protagonista, né? A gente está falando de um cara de 25 anos que está aí começando agora a fase adulta, a vida adulta, e ele se vê junto com os amigos, é um grupo de 5 pessoas, dentro do mundo da maconha, né, do uso da droga, e eles não são só usuários, mas as contingências que estão ao redor deles fazem com que, pelo menos o Amuyaka, que é o protagonista, ele se veja o tempo todo preso naquela situação, naquele contexto, porque ele vai sendo levado aos poucos para uma outra posição dentro dessa indústria, vamos dizer assim, porque ele começa também a contrabandear, né? Ele vai a fornecer, na verdade, maconha para as pessoas que estão ali perto da cidade onde ele mora no interior, né, do país, não é na capital. E as pessoas procuram ele porque ele consegue um produto de maior qualidade, um produto que às vezes ele cobra muito caro, mas as pessoas compram, né? Tem uma saída muito grande porque as pessoas estão num vício desenfreado e isso faz com que ela seja procurada com cada vez mais força, com cada vez mais afinco pelas pessoas, mas a questão da justiça, a segurança, a polícia também tem uma presença muito marcante na história. Porque ao mesmo tempo que ela é muito procurada pelos usuários, a polícia monta um cerco muito grande para evitar que isso seja feito. Então a gente vai ter de um lado a força do uso e do outro a força que tenta conter. Então esse choque que vai o tempo todo trazer um conflito para a figura da Amuyaka, porque ao mesmo tempo que ele, como usuário, né, como vendedor também, ele se vê numa posição que ele fica muito satisfeito, vamos dizer assim, porque ele consegue um retorno financeiro muito grande e também consegue o retorno do próprio uso, que tem fácil para ele, porque ele tem o tempo todo ao alcance da mão essa maconha, mas ele sabe que não está correto, ele sabe que isso tem uma vida útil, que ele não vai passar a vida inteira fazendo isso, vendendo isso, mas ele se sente bem porque ele alcança um patamar que ele até então não conseguia. Ele tem um filho pequeno, né? Tem uma avó e uma irmã que moram junto com ele, e ele procura dar uma vida agradável para essas pessoas, e ele faz isso através do dinheiro que ele ganha pela venda da maconha. E como eu disse lá no Instagram, eu acho que esse é um livro que se divide em 3 partes distintas, né? Então a primeira seria essa entrada do Amuyaka nesse comércio, nessa indústria do uso da droga, e depois a gente vai ter um contraponto a partir do momento em que a justiça entra de maneira mais enfática na história. E eu achei muito interessante a maneira como é montado esse cenário que acontece dentro desse ambiente, né, que é a prisão, onde ele acaba ficando um período. E depois há uma outra parte, um terceiro momento dessa história, em que vai tomar um tom completamente policial, de perseguição, que é muito interessante. Então, é um livro que eu acho que tem 3 livros dentro dele, né? Uma história que ela ganha uma roupagem diferente à medida que a história vai avançando, e isso confere um teor mais importante para a história, né? Eu acho que é bem interessante quando um livro ele consegue se reinventar ao longo das páginas, e esse faz muito bem isso. Então eu acho que é uma indicação muito, muito boa. A outra história que eu queria falar agora, que é o Brechó, do Michael Zadurian, é o extremo oposto, né? Aqui a gente tem uma história de amor, uma história de um encontro de 2 pessoas, como está dizendo aqui na capa do livro, né? Uma história de amor, mas a graça da história, eu acho que o grande pulo do gato do que o Zadurian fez aqui foi contar a vida de pessoas comuns, de pessoas triviais, pessoas até desinteressantes, né? Pessoas que levam uma vida extremamente diferente da grande maioria, são pessoas que se escondem, são pessoas que
procuram uma essência da vida, procuram uma mola para as vontades a partir de coisas antigas, né? A vida delas é significada através do que elas possuem, né? Do que elas conseguem, e nessas vendas de espólio, nessas vendas de pessoas que estão de mudança, nessas casas onde vendem coisas usadas. Então é isso que vai ser a grande força motriz dessa história. A gente tem o Richard, que é o personagem que tem uma loja, ele tem um brechó que ele vende coisas usadas lá dentro, e ele sempre procura no jornal locais em que está vendendo coisas assim de herança familiar, de pessoas que não querem mais guardar aquele monte de coisa dentro de casa. E o que é tralha para a grande maioria das pessoas, para ele, tem um significado imenso, tem uma importância gigantesca, mesmo que aquilo não seja uma herança direta para ele, não seja algo da família dele, mas ele sabe que tem uma história por trás, tem um peso, tem um significado, ele valoriza isso. E ele, mais na frente, ele vai encontrar uma outra mulher que também pensa da mesma forma. Então eles dois se aproximam porque eles se sentem reconhecidos um no outro, e esse caráter que faz eles se afastarem da maioria da sociedade onde eles estão inseridos faz com que eles se aproximem cada vez mais. E dali nasce uma história muito bonita, né? Atrelado a isso, a gente tem também a questão da morte da mãe dele, do Richard, que é algo que é dito no começo do livro, então isso não é spoiler nenhum. Mas a partir do momento em que ele vê essa mãe falecida, ele tem que voltar para o convívio da irmã, que não tem uma relação muito boa com ele, e eles juntos têm que ir para a casa dela, da mãe no caso, e dar um rumo, dar um destino para as coisas que essa mãe deixou, né? Nenhum dos filhos morava mais com ela, então tem muita coisa lá, tem muita história, tem muito passado da vida dos dois ali. Então, o que a gente tem como um contraponto nessa história, em paralelo com o romance que acontece entre o Richard e a Teresa, é o personagem dele e da irmã tendo que esvaziar uma casa de história, esvaziar uma casa de memória, e como lidar com esses recursos, né, com esses resquícios de vida que foram vidas, as vidas deles, na verdade, estão ali dentro, a vida da mãe e do pai. Então é muito difícil, né, ter esse contato depois de anos e anos e anos, ainda mais quando o convívio agora não é mais tão agradável, como é o caso dele e da irmã. Então assim, é uma história muito bonita, muito interessante, é um livro que é um acalento, assim, é um afago, na verdade. Eu acho que é uma excelente opção para quando você está numa ressaca literária. Ele dá parece um colo, né? Ele dá um frescor, assim, você termina a leitura bem, na verdade. Eu acho que foi esse o sentimento mais presente em mim depois que eu terminei essa história. Eu me identifiquei muito com o personagem do Richard, muito mesmo, em vários aspectos, e eu acho que por esse motivo eu tenho gostado tanto dessa história. Então fica a recomendação de duas leituras incríveis da Rádio Londres, o Brechó, do Michael Zadurian, e A Vida em Espiral, do Abbas Johnny, né? Duas histórias completamente diferentes, mas livraços aí para que vocês possam aproveitar, caso vocês tenham a oportunidade. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue também nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição. Faz um comentário extra se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.